Olá, meus alunos do terceiro ano. O vídeo de hoje vai trazer para vocês algumas orientações sobre o novo volume do PET. Agora vamos iniciar o volume 4. E a proposta desse volume é o estudo sobre uma fase da literatura brasileira denominada modernismo. Então, na semana 1, nós vamos estudar o estilo de época da literatura brasileira, que é o modernismo, e ler alguns trechos e obras que representam esse sistema literário que foi muito importante para a produção artística brasileira no século XX. O modernismo foi um movimento que veio para trazer uma ruptura com a tradição. Os modernistas defendiam a difusão de algumas técnicas vinculadas à cultura nacional, e isso serviria de base para a pesquisa e a criação de uma arte inovadora e crítica, bem diferente do padrão que vinha sendo difundido tanto no Brasil quanto no mundo. Então, seguindo aqui para as questões, a primeira atividade traz para vocês aí o conceito do que é o modernismo brasileiro, e vamos falar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna, também conhecida como a Semana de 22, que foi um movimento que marcou o início do modernismo no Brasil. Esse movimento foi chamado de Semana de Arte Moderna. Ele aconteceu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, e o objetivo era renovar o ambiente artístico e cultural e mostrar o que havia de novidade em todas as expressões artísticas, na escultura, na dança, na arquitetura, música e literatura brasileira do momento. Foi um grande movimento de renovação geral no panorama da arte ocidental, no qual os escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Houve então uma reunião das tendências estéticas que tomavam forma em São Paulo e no Rio de Janeiro desde o início do século. A Semana de Arte Moderna também revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações, tornando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. A primeira questão pede para que vocês pensem um pouco no contexto de produção dessa época. O que acontecia no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos no momento da Semana de Arte Moderna? Nessa data aí, nessa semana, nos dias entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, o que acontecia no mundo? Você vai citar aqui quais seriam os movimentos históricos mais evidentes nesse período. Então você vai relatar nessa questão sobre o contexto histórico. Qual era o contexto de produção literária da época? Ou seja, quais eram os movimentos históricos que favoreceram a introdução da arte modernista? No livro de vocês, o livro didático que vocês têm em casa, que é o livro Língua Portuguesa, da coleção Ser Protagonista, lá na página 60, esclarece muito bem sobre esse contexto histórico, sobre esse movimento que o mundo vivia quando eclodiu aqui no Brasil as primeiras ideias modernistas. Esse movimento também foi chamado de primeira fase do modernismo no Brasil. Então, o que você vai fazer na atividade 1? Você vai relatar quais foram os movimentos, o que acontecia no mundo nesse período. Nesses movimentos, nós podemos citar que acontecia aqui no Brasil a época da política do café com leite. Isso favoreceu também, porque o modelo agroexportador que sustentava essa situação tinha como base a produção do café. E a produção do café é que gerava renda e dinheiro que enriqueceu a elite paulista. E a partir daí, pôde gerar recursos que foram investidos na industrialização. Outro fator histórico também que acontecia no país na época foi o aumento do número de imigrantes europeus, principalmente italianos. E isso favoreceu definitivamente a estrutura social do país. Então, esses fatores
fizeram com que as pessoas ficassem mais politizadas, né? Elas tivessem mais experiência sindical e a partir daí algumas ideias anarquistas e socialistas se difundiram e instigaram nas pessoas a luta por melhores condições de trabalho. Então, todo esse processo favoreceu o início das ideias modernistas aqui no país, mas principalmente a partir da realização da Semana de Arte Moderna, cujas obras foram expostas, né? Muitos artistas puderam expor as suas produções. Entretanto, essa exposição foi extremamente vaiada. Ela não foi bem aceita, porque todas as pessoas na época estavam acostumadas aos padrões de produção artísticas europeus. Seguindo aqui, vocês vão fazer uma análise do poema Os Sapos, que foi um poema lido, né, declamado durante a Semana de Arte Moderna. O poema é de Manuel Bandeira. Quando foi declamado, exaltou muito, né, a plateia, inclusive foi muito vaiado e foi alvo de muitos xingamentos. Esse poema traz uma mensagem de repúdio à cultura europeia no que diz respeito à produção artística da época. Então aqui tem alguns trechos destacados que vão revelar qual era a ideia a ser passada sobre o parnasianismo. O parnasianismo era um movimento literário em vigor na época, ou seja, era um modelo de produção literária e poética que os escritores seguiam e os artistas seguiam, obedecendo sempre às normas e algumas técnicas próprias desse período. Então, o modernismo veio para acabar, para romper com todas essas normas. E os sapos foi um recurso que o poeta utilizou para parodiar esses poetas e escritores parnasianos. Então, os sapos, o sapo boi, o sapo tanoeiro, o sapo pipa, é uma metáfora, né, que o artista aqui, o poeta, utilizou, no caso o poeta Manuel Bandeira. Ele utilizou a figura de linguagem, uma metáfora, para se referir a esses poetas. Aqui ele diz que berra o sapo boi. O sapo tanoeiro é um parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Aqui ele revela a métrica que era utilizada nos poemas da época. Todos os versos eram feitos bem medidos e havia um respeito à métrica parnasiana, ou seja, os versos tinham um número definido de sílabas poéticas. E qualquer alteração que fugisse a essa regra não era bem-vinda, não era aceita. Seguindo aqui, vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Aqui o autor já propõe uma ruptura com os padrões parnasianos, apresentando a ideia de que é interessante também fazer poesia não utilizando rimas, usando versos livres. Reduzir sem danos a forma. Aqui ele critica a forma, né? Ele critica a poesia bem medida, a poesia bem regrada, a poesia que segue uma métrica. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Então aqui ele já valoriza a diversidade. O sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Aqui ele coloca como é difícil a composição poética. E segundo os modernistas, a composição poética deveria ser mais livre. Outros sapos pipas, um mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. E para finalizar, na última estrofe, ele cita o sapo cururu, que é o sapo mais comum que existe. E aqui ele faz uma paródia, utilizando uma relação intertextual com a antiga cantiga de roda, que é a cantiga sapo cururu na beira do rio. Então, bem comum, bem típica brasileira mesmo.
Então, o poema Os Sapos foi escrito por Manuel Bandeira em 1918 e foi publicado em 19. Ele não foi declamado pelo próprio Manuel Bandeira na Semana de Arte Moderna. Ele foi declamado por Ronald de Carvalho e esse poema foi alvo de realmente muitas vaias e muitas críticas, porque esse poema é uma sátira ao parnasianismo, que era a corrente estilística própria da época. Na atividade 2, pede que você leia o poema Sapos e retire dele alguns trechos, alguns versos que possam corroborar com essa afirmativa. Ou seja, você vai pegar no poema alguns versos que vão reafirmar, ou seja, corroborar com essa afirmativa aqui, de que o poema trabalha com a ironia e com a paródia, a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Basta voltar ao poema, observar as anotações que eu coloquei, que vocês vão perceber nitidamente quais são os trechos do poema que estão afirmando, que estão em ideia favorável a essa afirmação aqui. Ou seja, você vai tirar alguns exemplos lá de trechos que trabalham com a ironia, com a paródia e com algumas figuras de linguagem que vão reforçar a ideia da necessidade dessa ruptura, essa quebra de paradigmas, de se libertar do sistema parnasiano de produção artística. Então, aqui nós finalizamos as atividades da semana 1. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta pesquisar no próprio livro didático de vocês. Tem muitas informações sobre o modernismo, sobre a Semana de Arte Moderna. Eu acredito que lendo os textos do livro de vocês, vocês vão conseguir responder claramente as atividades da semana 1. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.